Vamos seguir falando a respeito da situação do deputado Eduardo Bolsonaro, porque, enfim, como sabemos, a Câmara negou a indicação para a liderança da minoria. E o Pedro Venceslau foi ouvir o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, e ele já te disse que vai recorrer dessa decisão de Hugo Mota, Pedro. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Agora com calma. É o que resta para o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Vai apresentar um recurso, vai recorrer à mesa diretora da casa, mas nem os mais otimistas acreditam que essa decisão do líder possa reverter a situação de Eduardo Bolsonaro. Já havia muito questionamento na casa depois dessa decisão do PL, não só do PL, mas de toda a oposição, de fazer a substituição da Carolina Detoni pelo deputado Eduardo Bolsonaro, porque era um gesto para o deputado licenciado, mas que causava um prejuízo político muito grande para a própria oposição, que ficaria sem uma representação na prática. Bom, mas dito isso, eu questionei o Sóstenes Cavalcante sobre o que ele tinha achado, como ele interpretava essa decisão do Hugo Mota, que aconteceu bem no dia que Eduardo Bolsonaro foi também colocado como alvo do Conselho de Ética da Casa. Ou seja, vai começar agora o processo que pode culminar com a cassação do mandato dele, ou com outra medida que pode ser desde uma advertência até uma suspensão por até 3 meses. Ele me respondeu que ficou surpreso porque já tinha alinhado com o presidente da Casa que a oposição daria esse cargo para Eduardo Bolsonaro. Portanto, já estava tudo certo nos bastidores, segundo o líder Sóstenes Cavalcante. E ainda, segundo o deputado do Rio de Janeiro, essa decisão cabe à oposição, cabe à minoria. Não é uma decisão que teria que passar pelo crivo de Hugo Mota. Ele disse ainda que é um direito do parlamentar exercer o mandato à distância, que isso não atrapalha no dia a dia, na rotina do parlamentar, que hoje existem ferramentas e que ele pode atuar normalmente exercendo as suas funções. E ainda foi além, fez uma crítica ao Hugo Mota, dizendo que ele acredita que essa decisão foi tomada porque ele sofreu pressões externas. Eu perguntei pressões externas de quem, ele preferiu não nominar, não dar nomes. Mas outros parlamentares bolsonaristas, que também se disseram bastante desconfortáveis com essa decisão, dizem que foi uma ação direta de Alexandre de Moraes, que teria entrado em campo depois que sofreu mais sanções da Lei Magnitsky. Teve uma ampliação da Lei Magnitsky que atingiu a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa questão, é claro, causou então também uma indignação muito grande entre outros bolsonaristas fora da Câmara dos Deputados, porque acreditavam que Eduardo poderia ter esse cargo importante de relevo no Congresso brasileiro. Agora, por outro lado, os bolsonaristas mais moderados e aqueles que representam a direita no Congresso Nacional e que se conectam sempre com os do centrão, os de centro-direita, fazem a mesma leitura, Débora e Yuri. Eles dizem que hoje Eduardo Bolsonaro está completamente isolado politicamente no Congresso Nacional, que a proposta apresentada pelo Paulinho da Força, de um PL da dosimetria, vem ganhando cada vez mais espaço, e o fato do bolsonarismo rejeitar essa proposta deixou aquela anistia ampla, geral e restrita sem nenhum espaço de manobra. Portanto, a situação agora do Sóstenes Cavalcante ficou bastante difícil e a de Eduardo Bolsonaro mais difícil ainda.